Introdução ao paralelismo. A computação paralela é caracterizada pelo uso simultâneo de várias unidades de processamento, ou processadores, para executar uma computação de forma mais rápida. O conceito foi originalmente introduzido no CDC 6600, em 1964, pela empresa Control Data Corporation. Surgiu da crescente demanda por sistemas computacionais de alto desempenho, principalmente no estudo e na resolução de problemas até então sem solução, devido ao alto poder computacional necessário. Aplicações como testes em aeronaves, a criptoanálise, a análise biomédica, o reconhecimento de voz, a robótica, o gerenciamento de grandes bases de dados requerem alto poder de processamento, algo que não é alcançado por um computador de arquitetura sequencial. A computação paralela emerge como resposta às necessidades e exigências por uma maior capacidade de processamento, na qual vários cálculos ou tarefas são executados simultaneamente, regidos pela máxima de que problemas maiores podem ser decompostos em problemas menores, sendo que estes podem ser resolvidos de forma paralela, ou seja, concorrente, desde que sejam respeitadas certas limitações e/ou restrições. Motivações para a utilização de computação paralela. 1. Resolver problemas de forma rápida. 2. Maior rendimento ou resolver mais casos do mesmo problema. 3. Maior poder computacional ou resolução de problemas maiores. Modelos de computação paralela. O modelo mais conhecido de classificação para computadores e programas paralelos e sequenciais foi criado por Michael J. Flynn, conhecido como taxonomia de Flynn. Flynn classificou os programas e computadores por quantidade de fluxo de instrução e por quantidade de dados usados para tais instruções. Métricas de avaliação de algoritmos paralelos. Algo que é de suma importância é a análise do algoritmo construído, justamente para poder determinar a sua eficiência, assim, comparando ele com os outros que já existem e com a complexidade do próprio problema ao qual ele se propõe a resolver. Problema max-min. Este é um problema que consiste em achar o maior valor e o menor valor em uma lista L de n elementos de um conjunto C. Um algoritmo trivial para calcular o máximo e o mínimo de L seria considerarmos M1 como sendo o máximo e o mínimo temporário. Se o máximo temporário é menor do que M2, considerar então M2 como o novo máximo temporário. E se o mínimo temporário é maior do que M2, considerar então M2 como sendo o mínimo temporário. Repetir esse processo para M3 até se chegar em Mn. O autor Nobre realizou 2 vezes n-1 comparações do máximo e mínimo temporários com os elementos da lista, conforme o pseudocódigo ao lado, descrevendo o processo. Possuindo uma complexidade de tempo igual a O vezes 2n-1, tanto para o pior caso, melhor caso e caso médio. Para a implementação do algoritmo max-min paralelo, foi utilizada uma técnica com a primitiva scan, onde se utiliza uma árvore balanceada. A ideia é utilizar esta estrutura sobre os dados de entrada e varrê-la do início ao fim, reposicionando os valores do maior e do menor elemento dentro da própria estrutura. Ela consiste em uma única fase, a fase de redução, também conhecida como upsweep. Aqui temos o pseudocódigo do Minimax em paralelo. Neste algoritmo existem 2 laços principais. O primeiro é responsável pelas log n-1 interações e o segundo é responsável por todas as operações de cálculo do valor máximo e do valor mínimo dentro de cada interação. O problema da mochila consiste basicamente em encher uma mochila dentre vários itens que fossem possíveis. O objetivo dela é preencher a mochila com o máximo de objetos possíveis sem ultrapassar o limite que a mochila suporta. Esse problema se enquadra como um problema em P-hard de otimização de combinatórios. Ele está entre um dos mais estudados dentro de otimização discreta, uma vez que ele também é um dos mais simples dentro dos problemas de otimização de programação linear inteira.
A programação dinâmica ela procura resolver o problema da otimização através de uma análise da sequência de problemas mais simples do que o problema original. Por exemplo, o procedimento de programação dinâmica de TOT ele consiste em uma matriz M, a qual ela vai armazenar todas as decisões e é usada para construir um vetor de soluções, correspondente ao valor ideal através da realização de um procedimento back-end. O algoritmo paralelo proposto por Boyer ele é para resolver o problema da mochila, fazendo a utilização da programação dinâmica, sendo que ele foi projetado para executar em uma arquitetura de GPU da NVIDIA. Ele vai paralelizar o laço que processa os valores de F e E, sendo que E pertence 0 a C, na GPU, sendo que cada thread computa um valor de F. O mesmo ele vai ser executado pela parte da CPU e também na GPU. O algoritmo proposto por Boyer, mesmo que ele foi 26 vezes mais rápido que a versão sequencial, para problemas que vão ser de grandes entradas, não se tem uma redução de complexidade, mantendo o problema da mochila em O, N2 log C. Como o algoritmo de Boyer é um algoritmo heurístico, nem todas as instâncias do problema da mochila terão uma solução exata. Contudo, com uma suposição elementar é que se tem infinitas unidades de processamento, pode-se escrever o algoritmo da mochila paralelo de forma que ele alcance uma ordem de complexidade menor que O, Kn, e que consiga encontrar uma solução ótima para qualquer instância apresentada, seja ela fraca, forte ou inversamente correlacionada. Isso porque ele numerará todas as combinações possíveis. Supondo uma mochila com capacidade L e que essa capacidade seja suficiente para comportar todos os itens, ou seja, nenhum dos itens ou suas combinações serão descartadas, para esse algoritmo não interessa se o vetor de pesos ou de valores está ou não ordenado, uma vez que ele gerará todas as combinações possíveis desde que a restrição quanto à capacidade da mochila seja respeitada. O método inicia pegando o primeiro elemento da lista e o coloca em uma lista de saídas, desde que a restrição de peso seja observada. Para realizar esse procedimento será necessária apenas uma unidade de processamento, sendo essa responsável por avaliar as restrições de peso e por inserir um elemento na lista de saídas. Conforme a figura, a cada interação, uma das unidades de processamento, as threads, criadas fica responsável por inserir um novo elemento na lista de saída, enquanto as demais inserem as combinações desse elemento com os elementos existentes na lista de saída resultantes da interação anterior. Nesse novo algoritmo não há necessidade de memória compartilhada. Esse novo algoritmo apresenta a menor complexidade de tempo conhecida para o problema, dentre os algoritmos exatos existentes.